Enfim, o STF decidiu incluir o presidente Bolsonaro no inquérito das fake news, inclusive colocou os motivos pelo qual ele estaria sendo incluído. Evidentemente que precisa-se ter uma aprovação da Procuradoria-Geral da República, até porque o presidente Bolsonaro só pode ser investigado com o aval da PGR, mas alguns especialistas estão dizendo que, na verdade, como o processo já tem aprovação, o inquérito já tem aprovação da PGR, a inclusão ou não de algumas outras figuras não dependeria da aprovação do Ministério Público Federal. O problema é que no caso do presidente Bolsonaro pode ter essa interpretação, até porque, como eu já disse, o presidente Bolsonaro tem direito a algumas prerrogativas especiais por ser presidente da República. A gente tem visto, inclusive, uma corrida agora desesperada das instituições para tentar conter o delinquente da terceira idade, Jair Messias Bolsonaro. Vamos falar um pouco mais sobre isso nesse vídeo aqui, porque ele já, inclusive, voltou a cometer crime após essa situação e chegou a ameaçar agir fora das quatro linhas da Constituição, como se esse bandido criminoso estivesse realmente respeitando a Constituição. Bora pro vídeo. Pois bem, meus amigos, enfim, o ministro Alexandre de Moraes decidiu aceitar a inclusão do criminoso Couto Mais, presidente Bolsonaro, no inquérito das fake news. A inclusão foi feita após a aprovação do TSE, do pedido, inclusive, de inclusão do Bolsonaro, por conta das falas que ele tem compartilhado em relação a fraudes na urna eletrônica e espalhado, inclusive, mentiras de forma corriqueira. O ministro decidiu aceitar a denúncia e incluir o presidente Bolsonaro, que prontamente já disse que essa inclusão é ilegal, que teria de passar pelo Ministério Público, só que como a abertura do inquérito já passou por lá pelo Ministério Público em algum momento, muitos especialistas estão dizendo que, na verdade, não teria necessidade de pedir autorização para a inclusão do presidente. O problema é que eu, particularmente, concordo com outro grupo que diz que, na verdade, o caso da inclusão do presidente em si precisaria sim ser referendado pela PGR para evitar qualquer tipo de interpretação errada ou qualquer tipo de suposto abuso de autoridade por parte do STF. O problema maior, na minha opinião, não é só essa questão de incluir o presidente Bolsonaro agora e no inquérito das fake news depois de tudo que aconteceu. O problema são os crimes que o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, reconhece como sendo supostos crimes. Dentre estes crimes, além de crimes contra o Código Penal, também tem crimes contra a Lei de Segurança Nacional. E o pior de tudo isso é que muitos desses crimes já vêm sendo cometidos pelo presidente Bolsonaro desde o primeiro mês como presidente da República. Por isso que essa semana agora eu falei para vocês em diversas oportunidades sobre o paradoxo da tolerância. As instituições brasileiras, e isso inclui evidentemente o judiciário, foram tolerantes demais com o deputado Bolsonaro e agora estão sendo exageradamente tolerantes com o presidente Bolsonaro, que comete crimes contra a Lei de Segurança Nacional, comete crimes inclusive infringindo o próprio Código Penal e tantos outros artigos previstos na nossa Constituição que o presidente Bolsonaro simplesmente ignora. Após saber, inclusive, que o ministro Alexandre de Moraes acatou o pedido de inserção do nome do presidente na investigação do inquérito, melhor dizendo, das fake news, o presidente disse que, assim como os membros da Suprema Corte estão agindo fora das quatro linhas da Constituição, ele supostamente poderia agir também se fosse necessário. E a gente precisa recordar, evidentemente, que o presidente Bolsonaro ele só é machão quando ele vê mulher pela frente. Ele acha que a mulher pode tomar grito dele, que a mulher pode ouvir gritaria e grosserias dele, que elas vão ficar caladas. Inclusive, ele tem enfrentado resistência de várias mulheres por conta disso, porque ele tem quebrado a cara, porque ele acha que as mulheres vão ficar caladas ao ouvir um truculento, troglodita como o presidente Bolsonaro falando um monte de abobrinha. Ele não é machão quando ele encontra um homem pela frente, quando ele, por exemplo, se desentendeu com Frota, quando ele se desentendeu com Gustavo Bebiano ou com outras pessoas que são do sexo masculino, você não vê essa macheza toda do presidente Bolsonaro. E sobre a ameaça velada que ele tem feito às instituições, que ele, se necessário for, irá agir fora das quatro linhas da Constituição, eu só tenho uma coisa para dizer para você. Se mete a besta. Tenta agir, Bolsonaro, fora das quatro linhas da Constituição e aguarde o que é que o povo fará. Se nós ficaremos em casa de braços cruzados, esperando que um genocida incompetente como você, da gestão pública,
vai acabar colocando em risco as nossas instituições e o Estado democrático de direito, ou se nós teremos, enfim, a oportunidade de expurgar você da política brasileira. Mas não por vias de fato, como muita gente imagina, por vias legais. Expurgar você através da prisão, através de processos legais, que um criminoso como você já deveria responder há muito tempo, se não tivéssemos tanta tolerância por parte das instituições brasileiras. O presidente Bolsonaro está com medo, ele cometeu inclusive crime ao vivo na Jovem Pan, divulgando um documento sigiloso da Polícia Federal, comprovando mais uma vez o crime de advocacia administrativa, ingerindo de novo na Polícia Federal e mostrando que as instituições brasileiras estão sim infiltradas por pessoas que simpatizam com o fascismo neonazista do presidente Bolsonaro. Aqueles que ainda apoiam o presidente, eu só tenho a desejar pesar. E ao presidente da República que está imaginando que por conta disso ou daquilo irá agir fora das 4 linhas da Constituição Federal, eu desejo boa sorte caso você tente essa aventura. Porque essa aventura, na melhor das hipóteses, pode culminar com a sua prisão ou com uma responsabilização legal. Mas caso você queira radicalizar demais, talvez as pessoas que estão sendo tolerantes com um intolerante como você não tenha mais tanta tolerância e o resultado pode ser um pouco triste para você e para quem continua apoiando o seu fatídico governo. E aqueles que querem saber por que só incluíram agora o presidente Bolsonaro no inquérito das fake news, a mesma pergunta eu me faço. Porque os crimes que ele é acusado agora de cometer, ele sempre cometeu desde quando o inquérito foi aberto, ainda lá em março de 2019. Mas enfim, deixe a sua opinião aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal se vocês puderem, e como eu sempre digo aqui no final do vídeo para vocês, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.